Você olha embaixo do sofá, nada. Abre o armário, não está lá. Deita no chão e dá uma espiada embaixo da cama, não também. Não há gatinhos ali, somente tufinhos de poeira. Então, cadê o seu gato? Ah, não. Aquele sapeca teria escapado pela porta dos fundos? Uma onda de pânico toma conta de você, que sai correndo. Seu quintal, antes verde e florido, agora está coberto com uma espessa camada de asfalto duro como pedra. Várias grandes plantas artificiais em vasos deixam a paisagem sombria, um pouco mais animada. Enfim, onde está seu gatinho? Ah, não. Bem o que você temia. O bicho avistou algo no chão e agora está brincando com aquilo. Você se aproxima. Incrível! Uma plantinha minúscula brotou pelo asfalto. Mas isso significa que seu gato está em um grande perigo. Porque hoje em dia as plantas são mais traiçoeiras do que ursos, crocodilos ou até mesmo tubarões. Até alguns anos atrás, a maioria das pessoas não sabia quase nada sobre plantas carnívoras. Se você tivesse perguntado a um especialista, no entanto, ele o teria mergulhado com entusiasmo em um mar de informações. Plantas que comem carne costumavam se alimentar de criaturas minúsculas, principalmente insetos, sapos e raramente um camundongo ou um rato. Ou seja, até recentemente. Mas estou me adiantando. Antigamente havia cerca de 700 tipos de plantas carnívoras no planeta. Elas cresciam em todo o mundo, exceto na Antártica. Ninguém gosta da Antártica, exceto os pinguins. Mesmo antes do desastre, as pessoas continuavam descobrindo novas espécies dessas plantas. Algumas estavam em processo de se tornar carnívoras e tinham as folhas cobertas de cera. O inseto pousava sobre elas e deslizava direto para o compartimento em forma de jarro cheio de água. Algumas plantas carnívoras instigavam os insetos não apenas para comê-los, mas também porque eles eram necessários para espalhar o pólen delas. Essa é uma das razões pelas quais as carnívoras tinham, e ainda têm, flores de cores vivas. Essas flores ficavam bem acima das folhas traiçoeiras, o mais longe possível das armadilhas. Dessa forma, os polinizadores não eram devorados antes de ajudarem a planta a se reproduzir. As boas e velhas plantas obtinham a maior parte do seu alimento tomando sol, mas não era suficiente. Também precisavam de nutrientes e os ingeriam pelas raízes. Mas as carnívoras viviam em áreas com solos pobres em nutrientes. É por isso que começaram a capturar as presas. Essa dieta rica em proteínas as ajudou a sobreviver e a crescer mais rápido. Algumas nem tinham enzimas digestivas especiais. Elas costumavam fazer parcerias com bactérias boas. E enquanto essas bactérias cuidavam das presas, as próprias plantas se concentravam em tornar sua armadilha física mais forte. Mal sabíamos naquela época que, em breve, a vida mudaria tanto, que precisaríamos de todas as informações disponíveis sobre a flora do planeta. Porque quando uma experiência científica ficou fora de controle, todas as plantas da Terra, e eu quero dizer todas, se tornaram carnívoras. O evento ainda ganhou o nome de Grande Desastre Carnívoro. Lenta, mas continuamente a grama, as árvores e os arbustos começaram a se transformar. Nem todas as espécies cresceram, mas algumas sim. Além disso, cada uma escolheu sua própria maneira de capturar presas. Você cuidadosamente se aproxima do local onde seu gato continua brincando com um broto de árvore de aparência inocente. Mesmo sabendo que a planta ainda está fraca e provavelmente não fará mal ao seu animal de estimação, a visão o faz estremecer. É preciso descobrir que tipo de planta é. As carnívoras usam vários métodos diferentes para capturar suas presas, como armadilhas do tipo ratoeira, gosma e muitas outras. Além disso, tem todas as folhas modificadas. A planta é uma orgulhosa dona de tentáculos que se movem, e neste momento você os vê envolvendo a cauda do seu gatinho. Então coloca uma luva que sempre guarda no bolso de trás. Tempos desesperadores requerem medidas desesperadoras. Então você, gentil e cuidadosamente, abre o tentáculo surpreendentemente forte. A planta não parece ser venenosa, mas é melhor assim. Ainda bem que não é uma com a armadilha do tipo jaula. Ela parece aquela planta carnívora icônica, a Dioneia, que tem as folhas divididas ao meio. Nas extremidades, elas têm pontas que formam um lacre. Assim que um inseto ou um animal passa por entre as folhas serrilhadas, elas se fecham. Todo o processo leva menos de 1 segundo. Essa é a mais traiçoeira das plantas carnívoras. As que têm armadilhas instantâneas, tipo jaula, possuem folhas cobertas por pelos curtos e duros, chamados de pelos sensíveis ou tricomas. Se algo ou alguém os toca, a armadilha entra em ação. A planta produz sucos digestivos, semelhantes aos do estômago. Em 5 a 12 dias, quase não sobra nada da presa. A armadilha reabre e o pouco que restou é levado pela chuva.
Hoje em dia, as pessoas não conseguem se sentir seguras nem mesmo debaixo d'água. Agora, todas as algas, cada folha de grama mal pode esperar para abocanhar o seu dedo. A vida mudou dramaticamente de muitas maneiras. A construção de novas estradas e rodovias que deveriam passar pelas florestas precisam de muito mais preparo, medidas de segurança e ferramentas mais avançadas. Do lado positivo, o planeta tem mais oxigênio do que nunca. As pessoas começaram a ajustar seu estilo de vida à nova realidade. Deixamos de correr nos parques, andar de bicicleta, nadar em mar aberto e desfrutar de outras atividades ao ar livre. Academias, piscinas e restaurantes delivery se tornaram super populares. O grande desastre carnívoro mudou a dieta das pessoas. Cultivar os bons e velhos vegetais não é uma tarefa fácil nos dias de hoje. Batatas, cenouras, brócolis, o que você escolher, se tornaram uma iguaria rara. As pessoas não caminham mais. Você nunca sabe qual árvore ou arbusto no caminho pode atacá-lo, pois você parece delicioso o suficiente para almoçar. É por isso que há uma demanda cada vez maior por carros. Todas as lojas de flores fecharam as portas. Os lindos arranjos tinham o péssimo hábito de devorar os clientes. Os casamentos certamente mudaram. O simples costume de jogar o buquê da noiva para as convidadas solteiras virou um atentado contra a vida de alguém. Infelizmente, muitos animais foram extintos, principalmente os mais lentos. Os que sobreviveram ao desastre estão evoluindo para conviver com as plantas carnívoras ou fugindo para áreas mais seguras. Muitos dos que viviam na natureza agora estão se mudando para mais perto das cidades. A propósito, os lugares mais seguros e populares para se estabelecer hoje em dia são os desertos. Apesar da falta de água e de supermercados, cada vez mais pessoas constroem casas e se mudam para essas áreas. Quem opta por viver no deserto não se importa em desviar de 1 ou 2 cactos no caminho com o carro. Mesmo que alguns desses cactos tenham aprendido a detectar presas e a atirar nelas com seus espinhos. Ainda não está claro como é que eles vão até a presa caída depois. Afinal, não rastejam, não é? Ainda existem plantas carnívoras originais ali, mas elas evoluíram para serem muito mais fortes e maiores. De qualquer forma, as pessoas ainda estão aprendendo a viver neste novo mundo de plantas carnívoras. Cara, o que eu não daria por um bom herbicida agora, hein? Imagine que você está caminhando em algum lugar das florestas da Austrália. Tem sede, então se aproxima do riacho mais próximo. De repente, sente o nariz escorrer, o que é estranho, já que não está gripado nem nada. Você para e espera. Alguns segundos se passam e seu nariz começa a coçar. Mais alguns minutos e agora seus olhos estão lacrimejando. Sua garganta está irritada. Você não consegue respirar livremente e não para de espirrar. Parece que respirou ar envenenado. Mas o que será que está contaminando o ar? Partículas minúsculas da planta mais perigosa do mundo estão pairando ao seu redor. Ela se chama Gimpy e parece uma planta comum. É um arbusto pequeno com folhas parecidas com as de urtiga. Quanto mais você se aproxima, pior se sente. Seus pulmões imploram por mais ar e sua pele está ficando avermelhada. Seu corpo todo dói. Você pode acabar desmaiando se ficar aqui um pouco mais. Sabe o que acontece se tocar essa planta? Bem, será como se agulhas em brasa estivessem penetrando na pele. E mesmo se correr para o mais longe possível dela agora, a dor não vai ceder. Os efeitos das toxinas irão durar várias horas. Dias se passarão e a dor permanecerá. Semanas e meses, mas você ainda sentirá doendo. Pode até lavar a região afetada com água fria e sabão, mas não vai ajudar muito. A dor pode durar vários anos. E aqueles pelinhos microscópicos que entraram em sua pele podem ficar ali para sempre. A toxicidade da Gimpy é tão alta que mesmo se você arrancar uma folha e tocar nela só depois de 1 ano, ela ainda vai causar algum dano ao seu corpo. A má notícia é que essa planta é difícil de identificar, pode ser facilmente confundida com a bardana e com a urtiga. Agora imagine o que aconteceria se alguém caísse dentro do arbusto. As folhas são cobertas por uma fina camada de penugem. Mas cuidado, isso tem nada menos que milhares de pelos venenosos. Eles também ficam pairando ao redor da planta, então até ficar perto dela sem máscara de gás é perigoso. Máscaras cirúrgicas comuns não valem nada nesse caso, pois os pelos podem passar pelos poros do tecido. A boa notícia é que não há muitas dessas plantas no mundo, e as pessoas geralmente colocam placas de alerta próximo delas. Essa criatura malévola é típica da Austrália.
Mineradores de ouro a descobriram em 1860, perto da cidade de Gympie. E algo me diz que não foi uma descoberta muito feliz. Até hoje, a Gympie oferece um sério risco a madeireiras e turistas. Você pode encostar a mão nela sem querer, e basta um toque para que passe várias semanas sem conseguir trabalhar. Em alguns casos, a região afetada continua a doer por décadas. Uma vez, um homem caiu em cima de um arbusto e enlouqueceu de tanta dor. As pessoas comparam a picada de Gympie a de 30 vespas ao mesmo tempo. E você não saberia como se livrar dela. Um cara ficou com uma sensação desagradável toda vez que tomava banho durante 2 anos após ter tocado na planta. Se você quiser estudá-la, vai precisar de um traje especial e uma máscara de gás. Não pode haver nenhuma área aberta em seu corpo. Coloque as barras da sua calça dentro das botas, calce luvas protetoras e boa sorte. Geralmente, essa planta cresce em encostas, perto de riachos. A Gympie é uma das 6 espécies de árvores venenosas nativas da Austrália. Ela adora o sol e vegetação ao redor. Cada pelo que fica sobre a superfície das folhas é envenenado. Quando um entra em contato com qualquer superfície, se abre e borrifa a toxina ardente. Aí a dor aumenta e a pele fica avermelhada. A duração do efeito depende da quantidade de pelos que penetraram no corpo da pessoa. Após alguns anos, você pode apertar o local que entrou em contato com a planta e sentir que os pelos ainda estão lá. Não há antídoto, pois os cientistas ainda não sabem quais são os componentes desse veneno. Tudo que se sabe é que o efeito dele dura muito tempo, talvez anos. A espécie suporta temperaturas frias e quentes, e a água só intensifica seus efeitos. Amostras botânicas dela em laboratórios continuam sendo perigosas, mesmo armazenadas há anos. Depois de passar perto de uma Gympie, não esqueça de desinfetar seu corpo. Retire cuidadosamente suas roupas, calçados, máscaras e óculos. Jogue o traje de proteção dentro da máquina de lavar e lave com todo cuidado. Os minúsculos pelos podem estar em sua calça ou nas mangas da sua jaqueta, então fique atento. Essa toxicidade faz com que essa seja a planta mais protegida do mundo. Mas espere, o que é isso? Está vendo esses buracos nas folhas? Parece que alguém anda se alimentando delas. São os besouros noturnos. Eles podem devorar a Gympie o dia todo. Os pelos tóxicos dela não os afetam em nada. Para esses insetos, essa é uma planta comum. A diferença é que ninguém os incomoda enquanto eles mordiscam as folhas. Pois é, todos os animais que vivem ali perto sabem que é melhor manter distância dali. Mas existe um mamífero que não se deixa intimidar por essa espécie venenosa. É o pademelon de patas vermelhas. Ele parece um canguru pequeno e adora comer folhas da Gympie. Cientistas ainda não sabem o que protege esse animal dos pelos tóxicos. Sabemos quase todos os locais onde essa planta cresce. As pessoas enchem eles de placas. Então, se você vir uma, fique longe dali. Essa é mesmo uma planta terrível. Mas que tal uma que pode dominar o mundo e destruir todas as plantações? Ela não precisa de condições favoráveis para crescer e pode sobreviver a chuvas, a locais áridos sob um sol escaldante e a temperaturas altas e baixas. Ela se chama hogweed gigante. Se a semente dela cair em uma plantação de legumes ou em um campo de trigo, assim que a planta nascer, irá acabar com todos os seus competidores em poucas semanas. O vento pode bater em uma hogweed gigante e levar suas sementes para locais mais distantes. Ela é capaz de piorar os ecossistemas ao redor do mundo e cresce mais rápido do que as pessoas conseguem destruí-la. Se você espalhar besouros parasitas no território da hogweed gigante, ela nem vai ligar, porque se multiplica muito rápido e vive mais do que muitas outras espécies. E pode atingir o tamanho de uma casa de 1 andar, e suas raízes são grandes, atingindo as profundezas do solo. Também é perigoso encostar nela. Sua pele pode ficar avermelhada e não vai ser nada legal. Pode apostar. É por isso que é tão difícil acabar com essa planta. O veneno dela destrói qualquer outro vegetal ou flor que esteja por perto. Cientistas ainda não conseguiram criar um antídoto poderoso para combater esse monstro verde do qual nenhum inseto se alimenta. Por isso, a hogweed gigante é uma das plantas mais perigosas do mundo. Ela simplesmente não possui inimigos na natureza. Mas cientistas acreditam que a evolução criará alguma criatura capaz de destruí-la. Pode ser um inseto pequeno ou alguma bactéria parasita. Mas até que isso aconteça, as pessoas precisam acabar com essa fera por conta própria.
Milhões são gastos tentando combatê-la, mas nem sempre dá certo. Você pode queimar um campo inteiro, mas se uma sementinha ficar, vai crescer rapidinho na terra chamuscada. Você acabou de conhecer algumas das plantas mais perigosas do mundo. Mas e as árvores? A mancenilheira cresce na Flórida, nos Estados Unidos. Seu tronco secreta uma seiva tóxica que faz mal à pele. Mas tudo pode ficar muito pior quando chove. Quando a água cai sobre o tronco, se mistura com veneno. Então essas gotículas envenenadas podem quicar na árvore e cair sobre a pele. As folhas e frutos também possuem essa toxina. Então jamais se abrigue debaixo dela quando o tempo estiver ruim. Cogumelos, arbustos e flores não crescem perto da mancenilheira. Animais nunca se aproximam dela. Pássaros nunca pousam em seus galhos. Ela é resistente à água e a altas temperaturas. Nunca tente queimá-la. A fumaça liberada durante a combustão é tóxica e perigosa para os olhos. Geralmente, os moradores locais marcam essas árvores com círculos vermelhos.